Seja muito bem-vindo ao nosso curso Desvendando o Livro de Apocalipse. Desvendando o Livro de Apocalipse, nós agora passamos ao módulo 3. Deixa eu botar no slide certo, né? Na aula 14, no módulo 3, nós mudamos já de módulo. Se você não viu os módulos antigos, eu vou colocar aqui em cima, no canto superior direito, o card das outras aulas. Melhor, não vou colocar aqui em cima, não, vou colocar embaixo. É aqui embaixo que eu vou colocar, por quê? Porque o YouTube só me permite colocar 5 cards, 5 indicações para você buscar vídeos. E nós vamos usar os 5. Tá? Então eu vou colocar aqui embaixo o link do WhatsApp, o link dos vídeos anteriores deste curso. Não perca, se você perdeu, volte lá, vá lá, aqui embaixo na descrição e veja lá, né, descrição do YouTube. E eu vou ver se coloco também no primeiro comentário, para você poder assistir o que você não assistiu. Se você novo chegou agora, seja muito bem-vindo. E se você gostar do curso, eu peço que você dê o like. Se não é inscrito, se inscreve para poder receber o aviso de todos os vídeos que a gente for colocando no canal, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de Apocalipse. Eu estou aqui com a minha Bíblia, se você tiver condições, pegue a sua Bíblia também, tá bom? Estou com a minha Bíblia no capítulo 4 e eu gostaria de ler com você esse capítulo. Então abre lá no capítulo 4, porque nós vamos ler o que a Bíblia diz. Mas antes, vamos fazer o que a gente sempre faz, que é fazer a revisão dos últimos 5 capítulos, tá? Das últimas 5 aulas, para você poder entender e acompanhar, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui uma recapitulação do resumo da aula 9. O resumo da aula 9 foi sobre a história e geografia de Sardes, com seus aspectos sociais, o social e religioso, e o que nós podemos trazer da igreja de Sardes, tanto coisas que Jesus falou bem quanto Jesus falou mal. Eu vou colocar aqui em cima, junto lá ao card da aula 9, do módulo 2, eu vou colocar o link para você, depois que assistir esse vídeo, voltar aqui e assistir a aula 9, tá bom? Aula 10 é a mesma coisa para a igreja de Filadélfia. História, geografia, tá bom? Aspecto social e religioso, e o que nós podemos trazer de bom ou de ruim da igreja de Filadélfia para podermos evitar implementar as coisas boas e abandonar as coisas ruins. No caso de Filadélfia, não há reprimendas de Jesus, tá? Só para adiantar, não esquece, vou botar aqui em cima o card, tá bom? E onde está a aula 10, módulo 2, está aqui o card. Aula 11 é sobre a cidade de Laodiceia, sobre a igreja de Laodiceia, também a história e a geografia de Laodiceia, os aspectos social e religioso, e o que nós podemos aprender de bom e de ruim com a igreja de Laodiceia. No caso, a Laodiceia não teve nenhuma coisa boa que Jesus chamou a atenção. Então nós temos que aprender coisas a evitar na igreja atual, tá bom? Vamos lá, o próximo. Aula 2. Nós falamos sobre as características das fases das igrejas
da igreja histórica. Falamos sobre a característica das igrejas de Apocalipse e fizemos uma comparação entre uma e outra e concluímos que há uma profecia embutida na carta das igrejas, tá, sobre a história da igreja ao longo desses séculos que a igreja esteve, né, desde o primeiro século até hoje. É muito importante você aprender isso. Isso é muito revelador para o restante do curso Desvendando o Livro de Apocalipse. Nós vamos voltar a falar sobre isso no futuro próximo, nas próximas aulas. Bom, a aula 13 foi a mesma coisa, mais uma apresentação de coisas boas e coisas más, características boas e más. Resumo das características boas e más de cada igreja, apresentação de uma tabela, tá? E um resumo, um compilado, um condensado do que nós devemos implementar na igreja atual e o que nós devemos evitar na igreja atual. Também é muito importante que você veja. Se você não viu o vídeo, vai aqui em cima, onde está a aula 13, e vai ter um link aqui para você poder ver. Assiste esse vídeo todo, depois você vai. Ou então vai aqui embaixo. Vai aqui embaixo e coloca e clica no link para você poder assistir a aula. Tá bem? Aula de hoje. O que nós vamos falar da aula de hoje? A aula de hoje é sobre a visão do trono de Deus. Então nós vamos falar sobre o trono de Deus, vamos falar um pouco sobre os querubins e dos 24 anciãos. Obviamente, algumas imagens, elas são só veramente ilustrativas, não tem intenção nenhuma de representar o que João viu, apenas fazer uma referência para a gente poder ler, entender melhor o que está no livro de Apocalipse, ok? Então, vamos continuar. O trono de Deus. Vamos ler lá em Apocalipse capítulo 4. Eu quero que você leia comigo, tá bom? Pega a sua Bíblia, você já marcou. Então vamos lá. Depois dessas coisas, capítulo 4, versículo 1, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem ocorrer. Então, no capítulo 4, começa a revelação profética. Efetivamente, embora a carta às igrejas existe uma revelação profética com relação às igrejas, tá bom? Então, qual é essa voz que João ouviu? É a voz de Jesus glorificado. Você pode olhar lá comigo, por favor, no capítulo 2, aliás, no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 2, aliás, no capítulo 1, versículo 10. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz como de uma trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro e envias às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, essa voz que anteriormente João ouviu e que relatou no capítulo 4 é a voz de Jesus. O que ele disse? Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas vão acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era de aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e arco celeste estava ao redor do seu trono. E
parecia semelhante à esmeralda. Essa ilustração é uma ilustração muito pobre. O que seria isso? Mas não teria colunas, nada disso. Essa imagem foi gerada por inteligência artificial e foi a melhor que eu consegui. Então, é o que eu coloquei para a gente lembrar do que João está falando. Não representa a realidade, tá bom? Ao redor do trono havia 24 anciãos. Então, eu vou passar para a imagem dos anciãos. Também foi gerada por inteligência artificial, então não está ao redor do trono, é apenas para servir como referência, tá bom? 24 anciãos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Eu estou no versículo 4. E tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono, vamos voltar lá ao trono, saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Eu não representei essas lâmpadas, as quais são 7 Espíritos de Deus. Ou seja, na verdade, é a multiforme referência à presença do Espírito Santo em toda a criação. 7 é o número da perfeição, simboliza que ele está em todo lugar. Havia diante do trono um mar de vidro semelhante a cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais. Preste atenção. Cheios de olhos por diante e por detrás. Alguns dizem que é a representação de querubins. Outros dizem que é a representação da obra de Jesus. Né? São querubins, né? Eu acredito que são querubins que estão guardando o trono de Deus, tá certo? E tem olhos ao redor. Eu não representei os olhos, porque não sei nem como é isto, né? É tão maravilhoso. Mas como referência, eu coloquei aqui o primeiro animal. E havia no trono mar de vidro, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Não tem olhos nessa imagem, apenas uma referência para lembrar. Representa o primeiro animal semelhante a um leão. Eu coloquei o leão para a gente lembrar. Representa Jesus, eu acredito assim, como rei. Certo? Jesus como o rei, certo? De toda a criação. O segundo animal, vocês me desculpem pelo barulho, tá? O segundo animal era semelhante a um bezerro. Deixa eu tirar aqui a minha cabeça. Representa Jesus como servo obediente, que desceu da glória e veio morrer por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Também acredito desta forma. O terceiro animal, um homem. Coloquei a foto de um homem, e representa Jesus como o homem perfeito, o homem que não pecou. Tá bem? E o quarto animal, uma águia voando, que representa Jesus vindo das alturas. Eu entendo que essa representação dos querubins faz alusão à obra perfeita de Jesus Cristo. Tá bom? Os 4 animais, cada um tinha por si 6 asas. Ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Todo-Poderoso, o Senhor Deus, desculpe. O Todo-Poderoso, quem era, quem é, quem há de vir. Quando os animais davam glória e honra e ações de graças,
ao que estava sentado no trono e ao que vive para todo sempre, ou seja, Deus. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. Lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Então, essa apresentação é uma apresentação do trono, do céu. É uma representação que João precisava ver e precisava escrever. Por quê? Lembra que lá no início nós falamos sobre a perseguição de Domiciano, que era uma representação, que era uma perseguição implacável. Lembra que a visão do trono fazia referência a que Deus está assentado, Deus está dominando, ele não foi deposto. Os homens vão e vêm, mas Deus está sempre reinando. Ele é o Senhor de toda coisa, de toda a criação. Isso dava uma esperança às pessoas que receberam a carta do Apocalipse e dá uma esperança para nós. Porque ao longo dos séculos a igreja foi perseguida, foi maltratada e sempre teve essa imagem, essa representação para dizer o seguinte: olha, Deus continua no trono. Ok? Aqui está, então, a ilustração do nosso grupo de WhatsApp. Eu peço a você, eu também vou colocar aqui embaixo o link para você entrar no grupo, porque no grupo eu posto sempre os vídeos novos, certo? E também ponho material que eu uso para escrever e gravar esses vídeos, ok? Eu vou colocar o link, uma indicação com uma mão, né, indicando assim, onde está o link do grupo, tá? Que é logo aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, na parte superior da minha, onde eu estou falando. Em cima aqui está o QR Code. Caso você esteja vendo no computador, você pode apontar o QR Code e pegar o link. Aqui embaixo da minha foto, está o link do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e tirar dúvidas, ok? Aqui em cima, onde está acima da minha foto, tá? Do quadro que eu estou falando, tá? Também o QR Code, certo? Para você pegar o link do meu WhatsApp. Também vai estar aqui embaixo, todos os dois links, para você entrar em contato, tanto no grupo, entrar no grupo, quanto entrar em contato comigo, ok? Vamos continuar. Eu agradeço por você ter ficado até aqui comigo, tá? Ter assistido até agora. Nós nos vemos no próximo vídeo, tá? Te agradeço muito. Não esqueça, se você gostou, dá o seu like. Se você acha interessante colocar isso para outras pessoas da sua rede social, faça isso, que isso ajuda muito o canal. Coloque também a inscrição, tá? Veja se você está inscrito. Se não, se inscreva, ative o sininho em todos para poder você ter certeza que vai receber todos os vídeos de notificação do YouTube. Entra no grupo, porque no grupo eu ponho sempre vídeos, tanto deste curso quanto outros vídeos, tá? Que eu faço para ajudar o entendimento da palavra de Deus, pregações e outras coisas. O nosso culto dominical aqui também em Urém. Você é muito bem-vindo e que você seja abençoado. E que essa aula seja uma bênção para você, para os seus familiares e para todos a quem você indicar. Tá bom? Muito obrigado, eu te agradeço. Em nome de Jesus, até a próxima. Tchau.